Então a gente está aqui, vai começar com o plano de governo da Soraya Tronic. Ou Tronic, perdão, não sei não sei ainda mais ou menos como é que é o sobrenome dela, mas a Soraya Tronic, né, para ver o que ela fala da cultura, você depois pode baixar aí, né? Os links estão aí na descrição do vídeo. E o plano de governo dela é muito interessante, como vocês estão vendo, porque ela faz um briefing. Ela começa com um resumo da realidade brasileira, porque eu acho muito interessante. Né? Fala da questão da produção nacional, do retorno de investimento, os impactos da pandemia, enfim. Eu gostei muito pela questão que ela conseguiu, e a equipe de trabalho dela conseguiu dar uma, uma certa contextualizada na situação atual da cultura e da economia criativa, né? Inclusive da questão das dificuldades. E aí ela propõe algumas coisas que a gente vai ver a partir de agora, né? Então vamos lá, ó. Ações. A primeira, implementar um plano emergencial para, em parceria com governadores e prefeitos, capacitar tecnologicamente os profissionais da cultura que têm dificuldade de acessar as novas formas de produção e consumo de produtos e serviços culturais. Vamos lá de novo? Implementar um plano emergencial para, em parceria com governadores e prefeitos, capacitar tecnologicamente os profissionais da cultura que têm dificuldade de acessar as novas formas de produção e consumo de produtos e serviços culturais. Então, ela fala basicamente de cultura digital. Nesse primeiro ponto aqui, a gente vai capacitar um plano para que os realizadores, os espaços possam ter a capacidade para gerenciar ferramentas digitais e a partir daí desenvolver os seus negócios. Aparentemente, ok, mas a gente sabe que a realidade não é tão fácil assim, né? Durante a pandemia, muitas pessoas reclamaram que realmente não tinham o costume de acessar as ferramentas digitais que nós tínhamos, né? Especialmente as lives, ou não queriam ter esse desenvolvimento simplesmente porque é uma outra vibe, né? Um outro momento, não queriam ter esse tipo de ferramenta, ou inviabilidade, ou simplesmente uma inviabilidade técnica dos seus projetos ou das suas áreas, né? Audiovisual, dependendo da produção que você quer fazer, é muito complicado, né? A não ser que for realmente uma questão de produtos para a web. Teatro, dança, enfim, existem umas coisas aí que às vezes, dependendo do número da equipe, fica muito difícil você gerenciar ferramentas digitais nesse sentido. Então, em suma, é uma ideia muito boa, mas esse desenvolvimento ele precisaria ser parte de um plano maior, não só de capacitação, mas de fomentação, né? Que as ferramentas digitais fossem um braço, né, para um programa maior de produção, de ajuda, de auxílio aos profissionais e aos espaços. Então eu vejo que de início a gente vai ter uma certa dificuldade, porque a gente teve uma herança da pandemia, né, mas nem todo mundo também aderiu à cultura digital de uma maneira muito forte, como eu estou utilizando aqui agora, né? A gente está fazendo live. Então, eu acho que parcialmente é uma ideia boa, mas precisaria ser acrescentada por outras coisas que pudessem ajudar que a cultura digital também fosse forte, né? Nesse sentido. Então vamos lá. Fortalecer as manifestações culturais típicas. Eu queria entender isso aqui. Sim. Fortalecer as manifestações culturais típicas, ok. Mas de início ficou uma coisa meio vaga. Para mim ficou meio vaga. Porque, quais são as manifestações, o que você vai fazer de fortalecimento, como você vai fazer isso, se vai ser parte de um programa, se vai ser
parte de edital, se vai ser descentralizada, enfim. Eu acho que só colocar uma frase, fortalecer as manifestações culturais típicas, eu achei um pouco vaso, né? Ficou, raso, quer dizer, perdão. Ficou um pouco vazio. Para mim não acrescentou muito isso não. Né? Ficou uma coisa meio rápida, assim, não explicou para mim para mim pelo menos não ficou tão claro como esse fortalecimento poderia acontecer, né? Terceiro tópico, reorganizar o funcionamento dos equipamentos culturais. De novo, legal, parcialmente uma ideia bacana, mas como? Vai ser com a ajuda da Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, vai ser uma reorganização à parte, vai ter um programa específico, vai ser uma ajuda, um socorro para aquelas que foram identificadas com mais necessidade, enfim. Como essa reorganização vai acontecer, né? Em parte ela tem as ideias legais, mas para mim tá faltando, sabe, aquele algo a mais, aquela coisa de, poxa, como é que isso vai acontecer, né? Para mim não ficou muito claro ainda. Não ficou muito claro como isso pode acontecer. Aí, próximo tópico. Fortalecer o sistema de infraestrutura do audiovisual, propiciando o acesso a museus digitais com um caráter educativo, de entretenimento e turismo. De novo, ela fala muito de cultura digital, né? Cultura digital aqui, vamos lá. Fortalecer o sistema de infraestrutura audiovisual, games e outras atividades virtuais, propiciando o acesso a museus digitais com caráter educativo, de entretenimento e turismo. Para isso, como é que pode acontecer? Vai ser o fortalecimento de uma rede digital, um mapeamento de indústrias da cultura digital no país e a partir daí vai ter um fortalecimento? Como é que isso vai acontecer? De onde vai acontecer? Quais são as fontes de ajuda financeira para que isso possa acontecer, né? Simplesmente dizer que vai fortalecer o audiovisual, games e outras atividades virtuais, ok. Até, sei lá, de 2018, 2019 estava indo muito bem, né? A gente estava com crescimento na área dos games muito forte, inclusive com já editais próprios, né? E outras coisitas mais. Mas de uns anos para cá a gente vem sentindo aí que caiu muito, né? As atividades virtuais também estavam crescendo bastante, mas de um tempo para cá a gente percebe que isso caiu de verdade. Ela não está longe de estar errada, não. O audiovisual também a gente nem precisa dizer o quanto rendeu de retorno para a sociedade os investimentos que estão feitos. E a gente está com uma certa dificuldade agora, né? Mas a pergunta é como isso vai acontecer. Eu acho extremamente interessante. Também trabalha nesse quesito a questão da transversalidade, né? Provavelmente trabalhando com o Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, né? Ações de identidade cultural mesmo através de realidade virtual, dos games, tá? Tudo isso muito interessante, mas faltou recheio aí, né? Faltou dizer como isso vai acontecer na prática. Mas, de fato, não é uma ideia ruim. Você percebe, uma coisa que você percebe aqui, não sei se é consciente ou inconscientemente, mas essas propostas estão todas entrelaçadas, né, com a cultura digital. Muito bacana isso, é muito interessante. Mas também, trabalhando com cultura digital, a gente precisa entender também, mesmo com a acessibilidade muito mais fácil, mas equipamentos, conhecimento técnico, produção de aplicativos, que a gente vai falar daqui a pouco no próximo tópico. Tudo isso
precisa de uma estrutura grande, no meu entender, um programa que ajude a essas ideias elas possam florescer enraizadas em outras subjetividades, né? Então, a cultura digital para mim é muito importante, eu acho que é extremamente interessante, mas ainda está no campo das ideias aqui, né? A gente percebe que ainda não achou o que da questão de como isso vai ser desenvolvido, que eu acho que seria interessante a gente saber desde agora. Mas, cultura digital, aliar a tecnologia com a transversalidade e os equipamentos digitais com os elementos culturais e criativos, isso é extremamente importante, mas eu acho que ainda está faltando a cereja do bolo aqui, né? Vamos lá. Investir na produção de aplicativos culturais de fácil acesso à população. De novo, muito legal. Mas como isso vai ser investido? Serão programas específicos para startups de cultura e economia criativa? Fomentação de projetos? Estímulos às cidades industriais e criativas? Simplesmente dizer que vai investir na produção de aplicativos e como vai investir, sem dizer como vai investir, para mim fica um pouco vago nesse sentido, né? Porque eu acho as ideias no papel até com um certo interesse, uma coisa muito, muito importante, mas ainda não tá explicado como isso pode acontecer, né? Para mim realmente está muito vago nesse sentido. Próximo tópico. Digitalizar os acervos da Biblioteca Nacional e outras instituições relevantes culturalmente e articular com o MEC e o MCTI ações integradas para universalizar o acesso à cultura e aos bens culturais digitalmente. Isso aí eu acho bacana. Conversar com outras áreas, já que cultura e economia criativa é transversal, ou seja, ela atravessa, ela passa por outros universos da nossa vida, né? Como está falando aqui também, que o MEC, né? O Ministério da Educação, e o MCTI também, que é Comunicação e Tecnologia. Então, isso é bacana, né? Isso é extremamente interessante e eu acho que aí é mais viável. Né? Depende muito mais de vontade, realmente, né? E de empenho de uma verba para que essa ideia realmente possa acontecer e aí essas obras elas possam começar a ter acesso e disponibilidade para a população. Então isso aí eu acho uma ideia bacana. Conversar com outros ministérios, conversar com outros universos, trabalhar a transversalidade, estruturar um programa bacana, boa vontade e um empenho de verba, que eu acredito que sim a gente possa encontrar isso encontrar essa ideia uma questão mais sólida. Aí sim eu acho uma coisa bacana. Aí sim eu acho que pode dar pé mesmo e que a gente pode em pouco tempo, dependendo de como isso for articulado, pode acontecer sim. E eu acho uma ideia muito bacana. Próximo tópico. Promover ações de divulgação e acesso aos acervos da Biblioteca Nacional e demais instituições culturais nacionais. Ok, ótimo, também acho muito bacana. Desenvolvimento de uma identidade cultural brasileira com as suas obras, com as suas instituições. E isso aqui também eu acho que precisa muito mais de uma boa vontade do que necessariamente qualquer outra coisa mais complexa para que ele possa sair do papel. Isso aí eu acho interessante também. Um bom programa de divulgação, aliado com a digitalização de obras, especialmente obras que possam estar muito tempo longe do acesso da sociedade. Então isso pode acontecer, para mim, até com uma certa facilidade. Boa ideia. Acho bacana. Próximo tópico. Regulamentar o sistema brasileiro de cultura. Pelo menos os debates que eu vi da Soraya, eu nunca vi ela falando sobre o sistema brasileiro de cultura. Então, seria meio leviano
a gente falar alguma coisa aqui agora porque só disse que vai regulamentar. Agora, como vai ser esse sistema brasileiro de cultura, seria uma boa pergunta para ela, para a equipe de trabalho. Mas aqui eu lanço no ar aquilo que eu falei lá no começo, que a gente tem de demanda. A gente já tem coisas criadas, estruturadas. Temos o Sistema Nacional de Cultura, um Plano Nacional de Cultura, né, entre outras coisas que estão aí com muita dificuldade, mas a gente tem. Então, para que criar uma outra coisa, caso seja realmente o Sistema Brasileiro de Cultura, uma outra coisa que aqui não está dizendo como isso vai funcionar? Para que criar uma outra coisa se a gente já tem algo criado de outros governos que, independente de quem seja, se é de esquerda ou de direita, foi criado e funcionava. Você pode dizer se funcionava bem ou não, mas funcionava. Então, para que criar um novo sistema, né, de gerenciamento da cultura, se a gente já tem? Fortalece o que já tem. Coloca para funcionar o que já tem. Reestrutura o que já tem. Coloca para cima as ideias que já foram criadas. Por que não? Né? Então, tenho minhas dúvidas. Se esse sistema brasileiro de cultura realmente é uma outra forma, olha com carinho com o que a gente já tem estruturado aí e bora para frente, né? Não acho uma necessidade de criar um novo sistema se a gente já tem. Se já está ali. Né? Funcionando não, mas já está ali. Então, acho realmente muito difícil. Regulamentar e gerenciar estrategicamente o Fundo Paulo Gustavo. Aí eu acho que tem um pequeno equívoco que não é um fundo, é um plano emergencial, né? É um plano emergencial que, embora esteja parado aí por situações que a gente já sabe que está acompanhando, mas ele já está regulamentado. Ele só está agora com uma coisa emperrada aí, que tem uma nova medida provisória aí que está dando um certo conflito, mas que, no meu entender, vai acabar caindo e a gente vai conseguir destravar tanto o Paulo Gustavo com o Aldir Blanc 2. Então, para mim é que nem o ponto anterior. Não vejo tanta serventia, visto que ele já estava aprovado, já estava na fase dos estados e municípios conversando entre si para fazer um plano de ação e enviar para a plataforma federal. Então, como ela vai só, se ela for eleita, vai assumir só em 2023, realmente eu achei essa proposta aí não vai dar muito pé não, porque é uma coisa que já está estruturada, né? Próximo tópico, estabelecer parcerias com o Ministério do Turismo e prefeituras para promover o turismo cultural em todo o Brasil. Ótimo, excelente. O turismo cultural, as línguas, os costumes, né, os objetos de cada local, o pensamento, aquela coisa que é muito peculiar da cultura local, potencializar. Isso aqui eu acho uma ideia muito bacana. De novo, transversalidade. De novo, coordenação com outras e articulação com outros ministérios. Eu acho isso uma ideia muito interessante, que é muito viável como a questão da digitalização e, para mim, a promoção e divulgação dos acervos, né, de obras e instituições culturais nacionais. Eu acho bacana também isso. Muitos países, mundo afora, aí, realizam muito bem, gerando muita receita, e eu acho que a gente que tem uma cultura muito forte em todas as regiões do país é ainda pouco explorado. Se o turismo, na sua essência, ainda precisa ser mais potencializado, o turismo cultural ainda mais. Então aqui eu acho uma ideia bacana. Por último, é o último? Deixa eu ver aqui. É o último. Fortalecer a Funarte, ampliando sua atuação em todo o território nacional. Fortalecimento? Ok. Ampliando sua atuação em todo o território nacional? Como?
em anos anteriores, a Funarte tinha seus próprios editais e já estava ocorrendo uma descentralização muito forte, né? Por exemplo, eu sou aqui de Manaus, do Amazonas, e a gente tinha muitos grupos de teatro que foram muito beneficiados com vários editais, com muita fomentação e difusão do trabalho que a Funarte fez, né? E aí, dos anos para cá, com todas as outras instituições, ela foi dando uma enfraquecida, mas como vai ampliar essa atuação? De novo, aquela pergunta, né? Ficou meio vago nesse sentido. Fortalecendo o que a gente tinha antes? Criando uma coisa nova? A relação com o público? A relação com os realizadores? Como é que essa ampliação dessa imagem da Funarte e como isso beneficiaria os criadores e também o público nesse sentido, né? Eu acho, ficou aquele ponto de interrogação aí pra gente imaginar como é que essa amplitude poderia acontecer, né? No geral, Soraya Tronic, ela pensa muito a questão de tecnologia, cultura digital, muitos projetos de colocar para frente tecnologia aliada à cultura e economia criativa. Em partes é uma ideia muito boa, são ideias muito boas, mas que, no geral, boa parte dessas ideias ela são partes que precisariam compor um programa muito mais forte de fomentação, de difusão e de auxílio aos profissionais e aos espaços. Simplesmente dizer, voltar aqui, simplesmente dizer capacidade tecnologicamente os profissionais que têm dificuldade de acessar as novas formas de produção, ok. Mas a demanda é forte para isso? Qual o retorno para a sociedade para isso? Seria gerado produtos e serviços para isso? Fortalecimento do sistema de audiovisual, games e outras atividades. Legal. Mas como na prática isso seria colocado para fora do papel, né? No geral são ideias parcialmente muito boas, mas aqui ainda me falta entender como as coisas no geral poderiam funcionar. Agora, ela tem coisas que são muito viáveis, como a digitalização dos acervos de Biblioteca Nacional, a promover ações de divulgação, isso é uma questão muito mais de boa vontade, de uma coordenação para que isso possa acontecer. A questão de parcerias com o Ministério da Cultura, com o MEC, com o MCT, isso tudo também é muito viável, né? Bastaria sentar e planejar isso direitinho. No geral, ela tem coisas até interessantes. Noutras eu acho já meio inviáveis, com a questão da regulamentação do Sistema Brasileiro de Cultura, que eu acho que não tem necessidade. A gente já tem sistemas, a gente já tem planos, já tem coisas que ocorreram, que algum tempo funcionaram, que agora não funcionam de acordo, enfim. A gente já tem o caminho andado e eu acho que simplesmente apagar para colocar alguma outra coisa em cima também não funcionaria. Mas no geral a Soraya ela pensa muito cultura digital, ferramentas tecnológicas, e precisariam aí de uma coisa mais robusta em termos de ideia para ver como é que isso sai do papel, ok?